Boa tarde, pessoal. O tema da nossa apresentação é Fisioterapia no tratamento de rompimento de ligamento cruzado. O grupo é composto por Lígia Isabelle, Lilian Rebonato, eu, Marcela Esteves e Thalia Cipriano. Dando uma leve introdução na afecção que escolhemos, o ligamento cruzado cranial é responsável por limitar o movimento da articulação fêmuro-tíbio-patelar, mantendo a estabilidade crânio-caudal, limitando a rotação interna da tíbia e evitando a hiperextensão do joelho. A ruptura desse ligamento está geralmente associada a estresses excessivos na articulação e é uma das lesões ortopédicas mais frequentes em cães e uma das principais causas de claudicação nessa espécie. Os animais acometidos por essa alteração apresentam um aumento significativo da sensibilidade na articulação fêmuro-tíbio-patelar, levando a quadros de claudicação em graus variados. A perda funcional desse ligamento gera instabilidade na articulação, resultando em lesões articulares degenerativas e o desuso do membro acometido. Pode passar. Bom, após a cirurgia para reparação do ligamento cruzado cranial, o organismo do cão desenvolve diversas respostas fisiológicas frente à agressão do processo, o que inclui quadros de dor, inflamação e edema, e o animal adota uma postura compensatória a fim de proteger o membro afetado e as estruturas envolvidas, não apoiando então o membro acometido ao solo e sobrecarregando as demais articulações. Várias técnicas cirúrgicas são indicadas para a substituição do ligamento rompido e a restauração da estabilidade da articulação. Após a cirurgia, a fisioterapia pode ser empregada na reabilitação do paciente, aumentando a resistência dos tecidos e promovendo o retorno precoce às atividades normais do animal. Pode passar. Bom, a gente vai apresentar agora um exemplo do uso da fisioterapia na Belinha, que é um poodle de 10 anos que tinha ruptura do ligamento cruzado bilateral. Esse vídeo é antes dela fazer a fisioterapia, ela tinha muita dificuldade para subir a escada e para andar. Após sessões de fisioterapia, a gente vê que o problema ele não é eliminado por completo, mas ela consegue se locomover com muito mais facilidade do que antes. Inclusive subir a escada. Bom, agora eu vou apresentar as principais técnicas fisioterápicas usadas. A fonte usada foi uma revisão de literatura feita por Freitas no ano de 2014. E vocês vão ver que a maioria das técnicas apresentadas foram as que nós vimos em aula, no caso, foram as que nós vimos em aula, e que todas podem ser usadas, depende muito do paciente, da evolução da lesão do paciente, e por isso eu não vou me aprofundar nessas técnicas, já que elas já foram estudadas em aula. Bom, a gente tem a crioterapia e a termoterapia. A crioterapia, ela consiste na aplicação terapêutica do frio, minimizando o processo inflamatório e promovendo analgesia. Pode ser usado bolsas de gelo, imersão em água fria, entre outros usos. O recomendado é de 10 a 20 minutos. A termoterapia, ela consiste no aquecimento de tecidos e é muito importante para o controle de lesões crônicas. Sempre lembrar que a termoterapia não pode ser usada em lesões agudas. Ela pode ser feita de forma superficial e profunda. E em ambos os casos, ela promove um relaxamento muscular, analgesia, vasodilatação. A superficial pode ser feita com compressas de água quente, água aquecida, infravermelho e o recomendado é de 15 a 20 minutos, de 40 a 45 graus Celsius. A profunda ela é feita com o ultrassom terapêutico, o recomendado é aproximadamente 4 minutos, nunca deixando o transdutor parado, e de 1 a 3 MHz, dependendo do equipamento e da profundidade que se quer atingir.
A gente tem também a eletroterapia, que é muito usada no tratamento pós-operatório de lesões ortopédicas, podendo ser feito tanto o ENM, que é a eletroestimulação neuromuscular, que a gente conhece mais como FES, que é muito importante para a função muscular, prevenindo atrofia e fortalecendo os músculos, e também temos o TENS, que é a neuroestimulação elétrica transcutânea, que promove a analgesia. Então, vai depender da necessidade do paciente. O recomendado é 20 minutos de 1 a 5 sessões por semana. A laser terapia, ela também é muito importante, mas diferente do ultrassom, ela não gera calor. O laser é frio, deve ser aplicado perpendicular à área afetada uma vez ao dia. A cinesioterapia ativa estimula o retorno funcional do membro e fortalece a musculatura e auxilia na maior estabilização da articulação. É claro que não são todos os pacientes que vão poder fazer. A gente tem como exemplos alguns exercícios de equilíbrio, como que vemos aqui na imagem, onde o animal ele progride de superfícies lisas para menos estáveis, como essa rampa, máximo de 5 a 8 minutos 2 vezes por dia. A gente tem as caminhadas controladas, que conforme a melhora do paciente, pode ser incrementada com obstáculo, como essa trilha de cavaletes, o andar em círculos ou em 8, porque ao virar o corpo, o cão ele é estimulado a transferir o peso para o membro afetado e utilizar a musculatura periarticular. Temos também subir e descer rampa, que é importante após a estabilização do ligamento, nunca antes, pois a subida ela vai ajudar a fortalecer os músculos, enquanto que a descida promove flexão do tarso, quadril e joelhos. O recomendado foi 3 vezes ao dia, de 5 a 7 dias por semana, começando com 10 minutos. A dança, ela consegue trabalhar a força, a propriocepção, a coordenação e o equilíbrio nos membros posteriores. Só que ela é reservada a animais em fase mais avançada de recuperação. Tem também a técnica de aversão, utilizada para forçar o suporte de peso no membro afetado, onde um incômodo é colocado no membro íntegro do cão, como uma capa de seringa ou uma bolinha de fita crepe, e ao caminhar e perceber o incômodo, o paciente é obrigado a transferir o peso para o membro contralateral, forçando o apoio do afetado no chão. A cinesioterapia passiva, a gente vai ter a manipulação pelo terapeuta da articulação por meio de movimentos que trabalhem a amplitude de movimento sem que haja dor. A gente tem o alongamento, que aumenta a flexibilidade da articulação, e a extensão do tecido conjuntivo e de fibras musculares. Aqui temos um exemplo na imagem, e ela normalmente é utilizada como aquecimento antes dos exercícios ativos. Muito importante também é a hidroterapia, porque a gente sabe que ela aumenta a força muscular e a amplitude do movimento por causa da tensão superficial da água. Ela ajuda a reduzir a inflamação por causa da pressão hidrostática, tudo isso sem pressionar a articulação por causa do empuxo. É recomendado a esteira subaquática e é contraindicado nos primeiros dias de pós-operatório por causa da ferida cirúrgica. Aqui a gente tem um vídeo de um cão, da Nina, na verdade. A Nina, ela tinha 5 anos e ruptura do ligamento cruzado cranial e não conseguia apoiar o membro quando corria. A gente consegue ver que ela dá uns saltos enquanto está na esteira. Após 4 sessões, ela já conseguia apoiar o membro normalmente ao andar. E após 8 sessões, ela já não tinha nenhuma dor e conseguia fazer todos os movimentos normalmente. Bom, trouxemos também alguns resultados da fisioterapia em artigos. Pode passar.
O primeiro artigo que vamos abordar, ele tem como título Fisioterapia no tratamento da dor em cães submetidos à cirurgia corretiva de ruptura do ligamento cruzado cranial. Nesse estudo, foram utilizados 8 cães, 8 cães com idade entre 4 e 13 anos, que, após sofrerem a ruptura do ligamento cruzado cranial e realizar a correção cirúrgica, foram encaminhados para o tratamento de fisioterapia, onde fizeram sessões semanais. O plano de tratamento fisioterapêutico individual, ele foi desenvolvido baseado no histórico clínico, diagnóstico e evolução do animal, e com o objetivo de alcançar uma resposta rápida e promover o alívio da dor no menor tempo possível. Foi um plano único para cada animal e levou em consideração qualquer alteração, como piora do quadro, a idade do animal e a disposição do cão. Os métodos de analgesia utilizados foram com a aplicação de aparelhos devidamente calibrados, como a laser terapia e ultrassom terapêutico por 5 minutos. Todos os cães começaram as sessões de fisioterapia com a administração de medicamento para dor. As 7 deles, conforme mostra no quadro, foram administrados tramal e dipirona, e a um deles, o paciente número 6, que já fazia uso contínuo da medicação gabapentina, foi adicionado apenas o tramal. Após a primeira sessão de fisioterapia, 3 dos animais, o paciente 1, 2 e 4, já não usavam mais nenhuma medicação, e outros 4 pararam o uso da medicação mais potente, que era o tramal, continuando apenas com a dipirona. E um deles continuou com o uso das 2 medicações. Já na 4ª sessão, somente um dos pacientes estava com uma medicação analgésica de uso contínuo, e o restante já estava sem nenhuma medicação e sem nenhuma ou pouca dor aparente. Então, os resultados, que foram obtidos através desse estudo, mostra que foi observado que todos os animais do pós-operatório apresentaram impotência funcional intermitente do membro operado e diminuição da amplitude de movimento. E após as sessões de fisioterapia, eles voltaram a descarregar peso no membro acometido, tendo uma melhor movimentação. A termografia, usada como método complementar e não diagnóstico, acusou mudanças na temperatura, correlacionadas com a melhora da dor no paciente. Foram obtidos, então, bons resultados após as 5 sessões de fisioterapia e antes mesmo da recuperação total da articulação afetada, porém com uma melhora clínica do paciente. Pode passar. O segundo artigo que trouxemos tem como título Fisioterapia após a substituição do ligamento cruzado cranial por segmento teno-ósseo homólogo conservado em glicerina 98% em cães. Nesse estudo, foram utilizados 8 cães adultos, de ambos os sexos, sem raça definida, com massa corporal entre 10 e 19 quilos, obtidos no Biotério Central da Universidade Federal de Santa Maria. Os 8 cães eles foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos de 4 animais cada, denominados o grupo 1, sendo o grupo de controle, e o grupo 2, os animais expostos à fisioterapia, submetidos à fisioterapia. Foi realizada nos animais a artrotomia lateral do joelho direito, nos cães dos 2 grupos, para secção e remoção do ligamento cruzado cranial. No pós-operatório, todos os cães receberam fármacos analgésicos e anti-inflamatórios. Imediatamente após o término do procedimento cirúrgico, o joelho direito dos cães do grupo 2, os que foram submetidos à fisioterapia, foi envolvido por uma bolsa com 3 vezes ao dia, com intervalo de 4 horas entre cada aplicação, durante 72 horas. Após o término da crioterapia, iniciou-se a sessão de movimentação passiva da articulação, MPA, do joelho direito, com amplitude limitada, entre 60 a 120 graus, totalizando 15 ciclos de extensão e flexão, repetidos 3 vezes.
Decorridas 72 horas no pós-operatório, o protocolo fisioterápico foi realizado 3 vezes por semana, durante 6 semanas consecutivas, totalizando 18 sessões. Conforme mostra o quadro, iniciou-se com exercícios passivos, como ducha, massagem, MPA, alongamento, da primeira à quarta semana, seguidos gradualmente por exercícios ativos assistidos, como esteira aquática, caminhadas na grama, caminhadas no piso, bola terapêutica, e, por fim, as modalidades mais ativas, como cones, obstáculos, plataformas e colchão. Assim, respeitaram-se as fases da cicatrização, sem o prejuízo à incorporação do implante da articulação operada. Bom, os resultados obtidos pelo artigo. Clinicamente, observou-se que a claudicação nos cães do grupo 2, que foram submetidos à fisioterapia, foi menos evidente que no grupo 1. Podendo-se concluir que o protocolo fisioterápico empregado demonstrou resultados satisfatórios quanto à recuperação funcional do membro operado e que as modalidades terapêuticas utilizadas não agravaram a instabilidade articular do joelho. Pode passar. Bom, para concluir, então, nossa apresentação, com base em tudo que mostramos, concluímos que as modalidades fisioterápicas apresentadas, elas demonstram resultados satisfatórios quando empregadas na reabilitação pós-cirúrgica de animais acometidos por lesão no ligamento cruzado cranial, levando a um aumento da resistência dos tecidos, diminuição da dor e estimulação do uso do membro acometido, acelerando a recuperação do animal e promovendo seu retorno precoce às atividades normais. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.